Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, fechando a nossa série de mensagens, intitulada Ajustando o Foco. A nossa proposta ao longo desse mês foi que todos nós aqui, todos nós deveríamos entender que é necessário ajustar o foco, não é verdade? Muitas vezes nós temos uma visão distorcida, uma visão equivocada, até mesmo com relação à nossa espiritualidade, com relação a tudo aquilo que envolve a nossa caminhada. Certamente Deus falou com você ao longo desse mês, por meio dos pregadores que aqui ocuparam esse espaço. E hoje nós fecharemos então essa série, tendo como base o segundo livro dos Reis, capítulo 6. Gostaria que você se colocasse em pé. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. O nosso texto base se encontra do versículo 8 ao 23. Durante a mensagem, nós leremos alguns versículos pontuais. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Todo o texto se encontra do versículo 8 ao versículo de número 23. A princípio, nós leremos o versículo 15, que será projetado aqui para você. O versículo 15 assim nos diz: Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Você pode ler agora, bem forte você, o que nos diz? Tendo-se Pode se sentar, que Deus fale ao nosso coração. Certa vez, um pai estava passeando com seu filho. Eles tinham o hábito de frequentar uma igreja. E o filho então perguntou para o seu pai a seguinte coisa: Pai, qual é o tamanho de Deus? Aquele pai avistou um avião passando no céu, pediu para o seu filho olhar para o avião e perguntou para o seu filho: qual é o tamanho daquele avião? Seu filho esticou um dos braços, abriu uma das mãos e falou para o seu pai: ele é pequeno, ele cabe na minha mão. No dia seguinte, o pai foi com aquele garotinho em um aeroporto, e agora próximo do avião, perguntou novamente para o seu filho: qual é o tamanho desse avião? E o filho falou: ele é grande, enorme, gigantesco. Então, o pai se virou para aquele garotinho e falou a seguinte coisa: o tamanho de Deus nós não conseguimos dimensionar, mas se você estiver bem perto do Senhor, certamente você vai conseguir entender o tamanho da grandeza dele. Quando eu e você pensamos um pouquinho a respeito da nossa caminhada, nós devemos entender que quando nós olhamos somente para as adversidades, nós nos abatemos. Certamente todos nós que aqui estamos, nós vivenciamos lutas, adversidades, tribulações em todos os setores da nossa caminhada, correto? Há uma grande probabilidade de você estar aqui nessa manhã com o seu coração tanto quanto agitado, com o seu coração tanto quanto ansioso, em decorrência de alguma situação pontual. Justamente por isso eu gostaria que você entendesse nessa manhã, meu irmão e minha irmã, se você continuar olhando somente para as adversidades, você irá se abater. Quando nós olhamos somente para as questões negativas, nós perdemos o ânimo, seja sincero. Quando nós damos vazão para as críticas que recebemos,
Quando nós chegamos no nosso trabalho, identificamos que as coisas não estão caminhando da maneira que nós gostaríamos que caminhasse. Quando nós focamos o nosso olhar somente nas realidades que nós não alcançamos, e consequentemente olhamos para o outro e identificamos que ele alcançou muitas coisas. Ou seja, quando a nossa vida está presa em um negativismo. Quando isso acontece, nós perdemos o ânimo, seja sincero. Você já perdeu o ânimo porque você começou a olhar somente para questões negativas? É interessante, semana passada, no domingo, foi um domingo muito corrido. Um domingo, como sempre, aqui na Rocha Eterna, com 2 cultos, escola dominical, mas às 5 horas da tarde eu tinha que realizar um casamento. Fui lá. Quando os noivos começaram a entrar no corredor, a noiva falou a seguinte coisa: pastor, falou em alta voz, só de você estar aqui, nós nos emocionamos. E aí foi um choro, né? Eu comecei a chorar, eles começaram a chorar. Mas essa frase tem um contexto, porque eu acabei de realizar o batismo deles recentemente. Eu caminhei com eles durante o noivado, eu pude ver o progresso deles, e eu pude ver a concretização desse sonho domingo passado. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque se eu e você não olharmos para as coisas boas que acontecem, se eu não olhar para as coisas boas que acontecem no meu ministério, se você não olhar para as coisas boas que acontecem no seu trabalho, certamente as suas forças serão minadas. Nós precisamos entender que a balança, ela deve estar muito bem equilibrada. Se ela pender somente para o lado negativo, nós iremos perder o ânimo. Mais ainda, quando eu e você temos uma visão equivocada de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, frente às adversidades que nós enfrentamos, há uma grande probabilidade da nossa fé diminuir. Quer um exemplo disso? Você já leu Números capítulo 13? Na altura do versículo 33, quando Moisés envia 12 espias para que eles pudessem então identificar tudo aquilo e mapear tudo aquilo que estava para vir com relação à terra prometida. 10 espias trouxeram um relatório realista de tudo aquilo que lá existia, mas ao mesmo tempo um relatório que diminuía a fé deles, porque o Senhor os libertou do Egito, prometendo a eles uma terra maravilhosa, dizendo que estaria com eles até a entrada na terra prometida e iria continuar sustentando a vida deles naquele local. Mas eles queriam retroceder. Josué e Calebe, homens de Deus, viram as mesmas coisas, relataram as mesmas coisas, porém não tiveram uma fé diminuída. Eles falaram a seguinte coisa: eia, subamos e prossigamos, porque o Senhor nos deu essa terra por herança. Meu irmão, muitas vezes eu enxergo uma coisa e o pio enxerga outra coisa. Nós estamos vivendo a mesma situação, muitas vezes nós estamos vivendo as mesmas promessas. Porém, diante dessas adversidades, a minha fé, ela diminui e a fé dele inflaciona. Isso acontece comigo e com você, com todos nós que aqui estamos. Eu poderia dar muitos exemplos, que é o último com relação a isso. Mateus capítulo 14, versículo 30. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, você se lembra desse texto? Pedro andando sobre as águas. Ele vai ao encontro do Senhor Jesus em um barco. Ele estava todo animado, empolgado, pediu para ir até o Senhor Jesus o chamou e ele começa a andar sobre as águas. Em um dado momento, você consegue se lembrar do que aconteceu? Quem consegue se lembrar? Ele começou a olhar para onde? Ele começou a olhar para a força do vento, para a tempestade. E o texto bíblico nos diz que ele começou a sucumbir, ele começou a naufragar. E na sequência o Senhor vai ao encontro dele, estende uma das mãos e resgata Pedro. Meu irmão, eu tenho certeza absoluta, porque isso muitas vezes acontece comigo também, eu tenho certeza que você tem olhado para a força da tempestade. Não ignore a força da tempestade, mas entenda que o seu Deus é maior do que ela. Essa é a grande questão que nós aprendemos nesse processo.
esse texto que nós lemos conta para nós a história de alguns personagens. Eliseu estava com o seu ajudante, Geazi. Eles estavam em uma cidade chamada Dotã, e ali eles se encontravam em um vale. O exército da Síria cercou aquele vale, e eu vou te explicar o porquê disso. Porque todas as vezes que a Síria saía em confronto contra os israelitas, quando acontecia o confronto, os israelitas sabiam tudo o que ia acontecer e eles venciam a batalha. E o rei da Síria começou a levantar um questionamento dizendo: há entre nós alguém aqui infiltrado que está passando o relatório. E consequentemente nós perdemos a guerra. Alguém se levantou dos soldados e falou a seguinte coisa: rei, não senhor, quem está passando todos os dados é o profeta. Quando você está no seu quarto pronto para dormir, quando você elabora algum plano, o profeta sabe tudo o que está acontecendo. O profeta fala para o rei de Israel e consequentemente Israel vence a batalha. O rei da Síria então, tomado pela ira, falou a seguinte coisa: nós vamos armar uma emboscada para o profeta Eliseu e para o seu ajudante. Onde eles se encontram? Eles se encontram no vale. Pela madrugada, carros, cavalos, um exército muito bem armado. O texto não especifica a quantidade de soldados que ali estavam. Eles se aproximam naquele vale, eles cercam o vale, o alto do monte. O ajudante do profeta acorda mais cedo e quando ele abre a porta da cabana e sai, a porta da tenda, quando ele sai e olha para o monte, ele entra em pânico, porque ele começa a observar a quantidade de pessoas que ali estavam, do exército inimigo. Ele entra em pânico, o seu coração é tomado pelo medo, e ele fala a seguinte coisa: ah, meu Senhor, em outras palavras, nós vamos morrer, nós não sairemos dessa situação, não há possibilidade de sairmos vivos dessa situação. Se coloque no lugar desse jovem. Se fosse você, se Deus te desse visão agora para você identificar todas as adversidades que estão à sua frente, todos os seus inimigos, o seu coração seria tomado pelo medo? O seu coração seria tomado pela angústia? Acontece isso. Ele está com medo. Mas olha comigo aqui o versículo. Aí, você já ficou com medo da chuva. Olha que ilustração, melhor do que essa, gente, não tem. Olha aqui para a projeção, por favor. Olha o que acontece. O profeta fala a seguinte coisa com ele, dizendo: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta, diante do medo do seu ajudante, ele tem total certeza que o exército de Deus é maior. O exército de Deus tem mais volume, que consequentemente eles podem vencer aquela situação. Essa é uma palavra específica dizendo: não temas, porque nós estamos em maior quantidade. Humanamente falando, essa conta não fecha, porque a princípio o ajudante do profeta não está vendo ninguém do exército de Deus. Ele só consegue identificar o exército inimigo. Mas o profeta está dizendo: não temas, porque nós estamos em um número maior. E sabe o que acontece? Acontece que quando eu e você estamos com a nossa visão espiritual embaçada, há uma grande probabilidade de nós não identificarmos o agir de Deus. A visão dele estava embaçada. Você consegue entender que ele não tinha uma deficiência física. O que o profeta está dizendo a respeito de algo espiritual: abra os seus olhos, para que ele possa enxergar o exército celestial do Senhor. E sabe o que acontece? Olha comigo aqui novamente para a tela, por favor. Acontece que o profeta ora, e a oração do profeta Eliseu orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor
de Eliseu. Você consegue entender isso? O profeta então ora pedindo para que Deus pudesse abrir os olhos daquele moço na fé, daquele ajudante. Aqui tem uma ordem cronológica interessante, porque Eliseu foi auxiliar de Elias. Eliseu recebeu a capa, o legado de Elias. Eliseu viu muitos milagres acontecendo, como a cura de Naamã. Eliseu identificou muitas curas, muitos milagres bem-sucedidos. Mas esse homem ora, e os olhos do menino se abrem. Sabe o que isso me ensina, gente? Eu e você precisamos caminhar com pessoas maduras na fé. Você consegue identificar isso? Eliseu era um homem experimentado com Deus. Eliseu vivenciou muitos milagres, como eu falei para vocês. Eliseu viu um outro profeta sendo elevado aos céus em um redemoinho. Eliseu era um homem que caminhava com Deus com tamanha proximidade. O texto nos diz que em nenhum momento Eliseu foi tomado pelo pânico, que em nenhum momento Eliseu olhou de uma forma específica para a força do exército inimigo, mas já de imediato Eliseu orou, pedindo para que Deus abrisse os olhos daquele jovem, daquele aprendiz. Isso nos ensina que nós precisamos caminhar com pessoas maduras na fé. Há muitas pessoas que estão passando por dificuldades no casamento, relacionamento conjugal. Há muitas pessoas que receberam um diagnóstico ruim na saúde e estão apavoradas. Há muitas pessoas que estão endividadas, mas não têm a humildade necessária para pedir ajuda para uma pessoa mais experiente. Há muitas pessoas que estão passando por dificuldades no trabalho, mas não caminham com uma pessoa mais madura naquele lugar. E agora, trazendo por contexto da igreja de uma forma específica, quantas pessoas não entram aqui? Imaturas na fé, crianças na fé, que quando enfrentam a primeira dificuldade, vão embora, abandonam a fé. Meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo para você nessa manhã, que se você começar a olhar de uma forma única e exclusiva para o tamanho do exército inimigo, o seu coração será tomado pelo medo, mas pela graça de Deus, Deus pode levantar alguém, esse alguém vai orar por você, esse alguém vai acalmar o seu coração, esse alguém terá a visão de Deus que você não tem. Esse homem é um homem experiente com Deus, ele ora e os olhos do menino se abrem. A grande pergunta que surge nesse momento para mim e para você é: com quem você tem andado? Com quem eu tenho andado? Se você continuar andando com essa pessoa que não progride na fé, com essa pessoa que não se aproxima de Deus, com essa pessoa que leva você para um cenário pecaminoso, para uma pessoa que leva você para esse cenário de murmuração, para uma pessoa que leva você para distante dos caminhos do Senhor, você irá continuar caminhando em declínio. Se você caminhar com pessoas maduras, pessoas experientes na fé, você viverá as mesmas dificuldades, porém, essas pessoas irão ajudar você. Amém? Você deseja isso para a sua vida? Ah, Senhor, levanta na minha vida Eliseu, porque às vezes eu não estou enxergando, Pai, às vezes eu não estou vendo, e um terceiro vê melhor. Você já percebeu isso? Às vezes eu e você estamos fazendo algo e não estamos errando, porque não há maldade, mas nós não estamos enxergando. Ou às vezes estamos fazendo algo, estamos errando intencionalmente, mas que Deus levante uma pessoa dele, para que ela possa orar, para que ela possa abençoar as nossas vidas, para que possamos seguir. Os olhos do moço, nesse momento, são abertos, e com isso ele enxerga o exército celestial de Deus. Somente Deus pode abrir os nossos olhos espirituais. Se coloque no lugar daquele moço agora. Você já imaginou, você olhou para o alto do monte, você viu carros, cavalos, você ficou assustado com o tamanho do exército. O profeta ora, e agora você olha novamente. Um detalhe interessante, no exército inimigo não tinha fogo. Quando cista o exército de Deus, tinha fogo. Certamente nós tínhamos ali um grande clarão. Certamente nós tínhamos ali o exército de Deus sobre o exército inimigo. 2 pessoas no vale vencem um exército gigantesco. Pela força deles dois? Não, pela força
de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse exato momento há um exército celestial aqui, ó. Isso não é triunfalismo, isso é Bíblia. Você já leu o Salmo 34, versículo 7, que nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Você já leu, como nós falamos semana passada, a narrativa de Jesus no Getsêmani, que o Senhor manda um anjo para confortá-lo? Você consegue entender que é uma batalha espiritual? Você consegue entender que muitas vezes nós estamos numericamente falando inferiores, mas o exército de Deus, na ótica da fé, é muito maior. Há muitos livramentos que eu e você temos que nós nem conseguimos perceber dentro de uma ótica humana. Justamente por isso nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, nós precisamos ter uma leitura espiritual, uma leitura daquilo que está acontecendo dentro desse cenário de um exército celestial do Senhor. Que Deus abra os seus olhos. Abra os olhos assim, ó. Senhor, me faça enxergar, Pai. Porque se eu não enxergar, eu vou murmurar. Se eu não enxergar, eu vou reclamar. Deus, levanta uma pessoa para orar por mim. Olha o que Paulo nos diz. Agora a chuva já diminuiu, você pode ler aqui, bem forte esse versículo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o que nos diz está projetado para você, bem forte. Vamos lá? Visto que andamos pela fé e não pelo que vimos. Certa vez um pastor amigo estava passando por uma grande dificuldade com a mãe dele estava lutando contra um câncer terminal, e ela, antes de ir para o hospital ali, na reta final, na batalha final, ela deixou uma carta, fixou essa carta na porta da geladeira e colocou esse versículo. Em uma das frases da carta dizia, esse irmão foi pastor nosso lá em Três Corações, em uma das partes da carta ela dizia, mesmo que o milagre não aconteça, Deus continua sendo bom. Mesmo que o milagre não aconteça, continuem como filhos, olhando para o Senhor. O milagre não aconteceu no sentido humano, mas o Senhor a recolheu e a teve em seus braços. Sabe o que isso significa, gente? Nós não caminhamos somente por aquilo que nós vemos. Seja sincero, responda aí com sinceridade. Se eu e você, se nós formos caminharmos por aquilo que nós vemos, nós vamos desistir ou vamos progredir? Seja sincero. Tudo aquilo que nós vimos, são tantas atrocidades, são tantas maldades, difamações, pessoas concorrendo contra mim e contra a sua vida, tribulações na saúde e em várias outras áreas da nossa vida. Nós não iríamos progredir. O próprio Senhor Jesus nos alertou com relação a isso, dizendo, nesse mundo vocês passarão por aflições, como eu passei. Fui reconhecido como homem de dor. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa é a grande questão. Nós não caminhamos sempre com aquela leitura, eu posso, eu consigo, eu sou melhor, eu sou capacitado, eu tenho força, eu tenho dinheiro. Não, nós não caminhamos por isso. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos de positivo, e também por aquilo que nós observamos de negativo. Não. Biblicamente falando, nós caminhamos pela fé. O Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós caminhamos pela fé, o nosso coração centrado no Senhor. Pode estar um caos, o vale pode estar cercado, o meu coração pode ser tomado pelo medo, mas a boa notícia é, o Senhor está comigo. Como um forte guerreiro, me sustentando e me livrando de todas as realidades negativas. Eu não estou sangrando entre tubarões. O Senhor está comigo. Eu estou vendo fogo, eu estou vendo carros, eu estou vendo cavalos, eu estou vendo o anjo do Senhor, o exército de Deus está ali. Fica calmo, moço. Eu já vivi muitas coisas. Eu já coloquei a capa de Elias e o Jordão se abriu. O azeite já foi multiplicado na casa da viúva. Eu já vi Naamã sendo curado no Rio Jordão. Eu já vi. Fica tranquilo que eu já vi. E o mesmo Deus que fez lá, fará aqui.
os olhos abriram e ele viu o exército de Deus. Meu irmão, abre os seus olhos espirituais. Amém? Ajustando o foco, abre os seus olhos espirituais. Caminhando aqui para a gente ir finalizando. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2, que nós devemos olhar para o alto. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós observamos, nós enxergamos o exército celestial. Eu gostaria que você anotasse esse versículo aí, viu? Talvez você não conheça esse versículo, Mateus capítulo 26, versículo 53. Eu vou repetir porque eu esqueci de colocar a citação ali. Mateus capítulo 26, versículo 53. Nessa ocasião, Jesus foi preso, estava prestes a ser crucificado, e Jesus falou para os seus opositores a seguinte coisa: se eu orar e pedir para o Pai mandar um exército celestial, isso acontece, mas eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque eu estou dentro de um plano de redenção, de salvação, de libertação. Existe um exército celestial. O agir de Deus traz solução em meio ao caos. O agir de Deus traz solução em meio ao caos da minha e da sua vida. Então, saia daqui nessa manhã, daqui a pouco, entendendo isso. Talvez você precise ajustar o foco, talvez eu preciso ajustar o foco, talvez você está lá no vale, você está olhando para o topo e está ficando assustado com a quantidade de situações negativas, mas Deus está com você, o exército dele está com você. Tem uma frase do John Piper que eu gosto bastante dela. O John Piper viveu um câncer muito duro. E ele escreveu um livro falando a respeito da experiência dele na luta contra esse câncer. E entre muitas frases e pensamentos que ele coloca lá, esse aqui eu creio que sintetiza muito bem aquilo que nós estamos falando. Ele diz: esperar no Senhor significa recorrer a Ele, em vez de recorrer antes ao homem. Então, pacientemente confiar que Deus agirá a seu tempo. O profeta não recorre a ninguém. O profeta não recorreu a ninguém dentro do contexto humano. Ele não pediu para que alguém, certamente o texto não diz, mas possivelmente havia outras pessoas com eles ali. Em nenhum momento, ou até mesmo para o próprio ajudante, ele falou: saia correndo e vai até o rei de Israel. Eu sempre ajudei ele. Não. O profeta recorreu a Deus. Depois, se você continuar lendo esse texto em casa, os inimigos vão até o rei de Israel. E mais ainda, o profeta pede para que Deus não tirasse a vida dos inimigos. Ele não tratou mal com mal. Guarde isso com você. Ele recorre a Deus. Ele espera o agir do Senhor. Para nós terminarmos aqui, como que você está enxergando o avião? Ele é pequeno ou ele é grande? Como que você está enxergando Deus diante das adversidades? As adversidades são maiores ou são menores? Deus é grande ou Deus é pequeno diante das adversidades que você tem enfrentado? Vou chamar o pessoal da música aqui à frente, gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero orar com você hoje. Você pode se colocar em pé, enquanto o pessoal da música se dirige para cá? Fique em espírito de oração. Fique em espírito de oração. Gente, como as pessoas precisam de palavras, né? Todos nós precisamos. Essa semana, em uma das madrugadas que eu fui levar a Amanda no hospital, fiquei no corredor lá, e tinha um rapaz do meu lado, suponho que ele tem uns 28 anos. Ele estava tendo uma crise, estava muito nervoso. Eu perguntei para ele: como que eu posso te ajudar? Ele falou: eu sou diabético, e minha glicemia certamente subiu. Eu comecei a ter uma crise em casa e achei por bem vir para o hospital, mas eu estou com muito medo, E palavras básicas, mas palavras importantes. Eu falei: fica calmo, Deus é com você. E ele falou: amém, Deus é comigo. Fica calmo, Deus vai cuidar de você. E nós ficamos a madrugada toda no hospital. Depois ele saiu. Quando eu fui buscar a Amanda, ele estava saindo. Pude falar um pouquinho comigo. Ele falou: agora eu estou mais calmo, vou para casa. Deus cuidou. Comece a
observar as pessoas. Nós precisamos caminhar com gente madura, gente. Chega de caminhar com gente imatura. Ah, não dá mais, sinceramente. Eu não estou afim mesmo. Espero que você não esteja mesmo. Assim, trata bem, abençoa, ora. Todos, ninguém está falando para você não abençoar e não orar. Guarda bem isso com você, mas caminhar junto não dá mais. Então, assim, anda com gente madura, gente de Deus. Gente que na hora do caos vai falar, filho, olha para o alto. Amém? Olha para o alto. Tá ruim mesmo, viu? Tá bom não. Mas Deus é maior. Deus é com você. Peça para Deus abrir os seus olhos, depois eu vou orar com você. Vamos cantar essa última canção com fé. Cante ela pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, pedindo para que Ele abra os seus olhos. Vamos cantar.